Alô, boa tarde a todos, bem-vindos mais uma vez, bem-vindo a mais um episódio dessa série dedicada à música de Tom Jobim. Hoje eu decidi abrir com essa música linda do Tom. Foi um aluno que durante uma aula de hoje me fez lembrar dessa música e eu pensei, uau, verdade, essa é uma música linda sobre a qual nós falarmos, né? É um choro do Jobim. Essa música está contida no último disco dele, foi lançado em 1994, alguns dias depois da morte do Tom, apesar do disco ter sido gravado 11 meses antes, né? Então o disco já estava pronto, simplesmente
não deu tempo dele ver fisicamente o disco. Desculpem, aconteceu um acidente de percurso. Ok. Ok, o disco, então, nas prateleiras das então lojas de discos, né? Esse é um choro, lembrando do choro que tocamos ontem, né? Só que esse é um choro mais, falando de amor, uma música linda. Esse é um choro ainda mais sofisticado em suas harmonias e um choro sinfônico, né? Porque nós temos algumas partes diferentes, né? Começa com... que é já por si só uma bela aposta, né? Dramático. Segunda frase. A estrutura dele é maior, né? Essa é a harmonia do Jobim. Eu, no vídeo, acabei fazendo isso. Gostei de um si bemol dominante. Aí ele repete. Muito dramático. A segunda vez muda. Primeira parte do choro. De repente o Jobim começa algo totalmente novo. Que eu fiz assim. Depois dessa transição começa uma parte bem choro. A 13ª, de que nós falamos muito. Mas uma parte nova. Mais uma parte. No vídeo eu faço um solo no meio dessa parada, etc, etc. Na composição original, depois dessa parte, fecha de novo. Okay? Me estendi, cuidei um pouco de tornear a música durante a apresentação, né? Agora, então é um Jobim muito mais sofisticado, não é mais uma composição pequena de poucos compassos. De resto, é uma música dedicada a Radamés. Radamés foi um amigo e foi um grande influenciador. Tudo bem, não sou do Tom Jobim, mas da música popular brasileira. Foi uma das pessoas que deu algumas diretrizes, alguma impulsionamento, né, para algumas escolhas estéticas da música brasileira. Então, o Tom não podia fazer por menos, né? Era uma música com certa importância e justamente tem um certo ar sinfônico na música. O arranjo do piano é um arranjo meu.
não está escrito por Jobim. E na verdade é uma música que eu nunca vi tocada em piano solo. Eu vi tocada em trio, mas ou em grupos maiores. Nunca vi em piano solo. Então todos esses movimentos de contracantos que logicamente lembram uma baixaria, né, ou simplesmente uma contramelodia, né, são, assim, é uma maneira que eu encontrei para fazer um arranjo em piano solo. Então, que mais? Durante o vídeo, além do solo, o que que eu fiz? Nada. Fiz uns caminhos assim. Ou choro. Então eu procurei alternar entre o acompanhamento e fazer uns contracantos que acredito eu embelezaram bastante a performance, ok? Oh, olá todo mundo, boa tarde para vocês, presente, presente, tem como me enviar a partitura? Ótima pergunta, Alessandro, fantástica pergunta. Essa partitura está no cancioneiro. Na verdade, não. Do meu arranjo está só na minha cabeça, eu nunca escrevi. No cancioneiro nos encontramos uns caminhos harmônicos, mas certamente precisamos interpretar ou criar em cima ou em volta das partituras do cancioneiro, assim como aconteceu no primeiro dia para tema para ano, né? Está escrito no songbook, mas precisamos sair um pouco da partitura para embelezá-la, implementá-la, né? Porque senão realmente é simples, mas é o que precisa dentro da música popular. Nós não temos arranjos escritos normalmente, né? Cada um coloca um pouco de sua personalidade, portanto, tem algumas diretrizes a serem respeitadas, né? E nesse sentido, a análise dos acordes, onde tem justamente um si bemol menor 6, lá 7, bemol 13, nós aprendemos a caminhar e a entender, a ler dentro da cifra aquela nota que está se movimentando, na verdade, dentro da música. Ok? Então, Alessandro, não tem uma partitura disso. O Alessandro, há pouco tempo eu estava em João Pessoa, ele é professor do IFES, de música, de piano popular. Um grande músico, um grande amigo que estimo muito. E o Alessandro tinha lá uns 50, 60 alunos, de repente falaram assim, toca aquele arranjo, ele tinha visto esse vídeo. Falei, oh my God, eu não lembro, não sei se eu lembro. Não é Alessandro. Então, não tem a partitura, mas eu vou lhe mostrar nota por nota essa música, promessa minha, porque pelo visto você está apaixonado por ela, e eu também, né? A música nos remete realmente a um Jobim bastante, eu digo um pouco dramático, ou digamos das grandes emoções. Desculpa, que frase é essa? Para abrir, né? Mas isso remete a Radamés. Por sinal, no mesmo disco chamado Antônio Brasileiro, ele faz uma outra música, porque essa é a Radamés Pelé, tem uma canção para Radamés, não tenho certeza desse nome, mas é por aí, e que é maravilhosa. E hoje eu descobri que ela deve se encontrar em um volume desse cancioneiro, possivelmente no último, já que se trata do último período, né, dele. Não verifiquei, mas eu vi pela internet que está aqui dentro. E outra coisa, a Funarte disponibilizou alguns volumes, e se eu não me engano, 3, totalmente gratuitos e online. Mais tarde me ocorreu agora
Mais tarde eu vou colocar um link aqui embaixo e também no YouTube para quem assistir logo em seguida no YouTube. Eu vou colocar o link que eu devo ter isso para esses 3 volumes publicados pela Funarte. E acredito que essas 2 músicas estejam nesses volumes, que coletam um pouquinho de música brasileira em geral, obviamente, não é só Jobim. Tem vários compositores, são muito, muito, muito interessantes. Podemos fazer o download em PDF. Boa tarde, Tiago, boa tarde, José Saraiva, Valdoberto, todos aí. Então, Emanuel, ouvi a sua pergunta, mas eu vou responder a pergunta de ontem sua, que você me mandou pelo Facebook. Porque não dá tempo para fazer tudo. Everton, boa tarde. Ontem, não lembro, anteontem talvez, o Manuel me fez uma pergunta muito interessante e eu juntei ela com outras perguntas feitas por outras pessoas. É muito bom ver um grupo coeso que esteja acompanhando esses dias. Fabiola, boa tarde, porque significa então que o assunto é de interesse, né, desse grupo, e agradeço muito por essa interação que está tornando vivos esses encontros. Hoje não tinha pensado nessa música, eu falei, pera, ela precisa ter um cantinho, amanhã e já é sexta-feira, será nosso último encontro, pelo menos por enquanto, então eu tinha que colocá-la, mostrá-la, vale muito a pena, uma das músicas menos conhecidas, né? Essas músicas que justamente não estão ligadas à bossa nova e tão bonitas. Bom, então hoje eu escolhi 2 assuntos, juntando tudo, o Rafael me pediu também, Chega de Saudade. Me pediu ontem não coloquei, então, enfim, hoje mandei uma mensagem no Insta para ele, dizendo assim, hoje ou amanhã eu vou fazer hoje. Por quê? Porque o assunto os assuntos que eu escolhi para o encontro de hoje, depois vou falar do encontro de amanhã, que tem um subject lindo. O encontro de hoje começa por uma pergunta feita pelo Emanuel, que disse como acompanhar na Bossa Nova. Uau, bela pergunta, por quê? Antes de mais nada, precisa ver se nós estamos acompanhando um solista, sozinhos, com piano, se nós estamos em um contexto de grupo, de banda, né? Já falamos em outro encontro da interação do violão com o piano, 2 instrumentos rítmico-harmônicos que precisam, no caso em que estejam no mesmo grupo, aprender a coexistir para não se machucarem reciprocamente ou se magoarem reciprocamente. E outra coisa, como acompanhar, acho lindo, porque nós pensamos logo, vou acompanhar a bossa nova. Mas como acompanhar significa também fazer um piano solo, porque eu estou acompanhando a melodia, né? Como no caso, por exemplo, da música que acabei de tocar, apesar de não ser exatamente aliás, não é uma bossa nova, mas quer dizer, se encaixa na mesma problemática, como criar um acompanhamento para uma melodia. E ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Vocês gostaram da surpresa que que organizamos aqui, que foi a presença da Nilzinha, que cantou uma música. Então, nada mais justo que chamá-la de volta, novamente sem nenhum ensaio, para vermos juntos essa questão da... Chega para cá. Ok, olha ali teu face aí, ok. Estão me explorando, ele pediu hoje para eu cantar de novo, viu, gente? Yeah. Mas tudo bem, ele é chefe, ele pode. Então, o beijo me distraiu. Ok. Então, como acompanhar? Nesse caso eu chamei uma solista, né? E no meio dessa música eu vou solar. Ou seja, como é que nós nos acompanhamos e como nós acompanhamos também. Isso tem a ver com a segunda pergunta que eu selecionei, que é essa sensacional, como, entre aspas, segurar, fecha aspas, né, a rítmica durante os improvisos. Eu não vou me estender agora, depois vamos ver algumas possibilidades, ok?
A primeira música que eu escolhi para fazer é uma música mais tranquila. Nós já vimos, mas sob outro ângulo, em um encontro, não lembro qual, que é fotografia. Agora vamos acompanhar uma cantora e depois vamos fazer uma música um pouco mais animada. Como sempre, a técnica aqui está bem reduzida e esses encontros com o canto não estavam previstos no setup, então eu vou ceder apenas o meu lapela, que antes caiu, para a nossa cantora. Então eu vou interromper um minuto pela mesinha de som aqui o nosso som e logo logo essa voz ficará bem longe e outra ficará bem mais presente. Ok. Liberado. Olá de novo a todos. Ok. Então, Turi, você podia baixar um pouquinho? Um tom basta. o de tonalidade? De tonalidade, isso. Ok. Tá bom? Eu, você, nós dois, aqui neste terraço à beira-mar. O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar. Você tem que ir embora, a tarde cai, em cores se desfaz, escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo se acendeu, você e eu. Você, nós dois, sozinhos neste bar à meia luz, e uma grande lua saiu do mar. Parece que este bar já vai fechar, e é sempre uma canção para contar aquela velha história de um desejo que todas as canções têm para contar. E veio aquele beijo, aquele beijo. Ok, tudo no improviso. Beijo pra Nilzinha de Alexandre, de Alessandro. Putpurri na improvisação total, né? Porque também a cantora me pede para mudar o tom, Vera. Não, não é um problema. Aliás, como acompanhar trocando de tom e acompanhando o que o solista pede, ok? Essa é uma coisa importante que nós precisamos realmente fazer, só que no meio a gente faz computações, né? Bem, então, essa é uma bossa nova lenta. Na segunda parte eu fiz uma coisa um pouco diferente, né? Mas como que eu acompanhei? Com um comping realmente básico. Bem discreto, na primeira parte pelo menos, né?
milhão de vezes procurei outro acorde aqui porque vinha na minha cabeça, mas não era. Isso. Inseri na segunda parte um pouco de César Camargo Mariano. Okay? O César não toca bossa nova como uma bossa nova, né? Quando está tocando hindu, etc. Ele tem um estilo muito bom, muito rítmico, muito característico que é dele, né? Então, mas uma das coisas eu falo disso nos meus 2 livros, o Rítmica e Levadas Brasileiras e também no Piano Bossa Nova. César faz essas coisas, né? E tem outra coisa muito interessante que ele faz. Chegou a distorcer. Ele morde o piano lá em cima, né? Então ele coloca uns acordes mais jazzísticos e faz essas brincadeiras, esses arranjos muito, muito elegantes. O César é uma referência da música brasileira e, logicamente, uma minha referência também dentro da música brasileira, dentro da elegância, do grande, do melhor das músicas instrumentais. E não só instrumentais, ele foi um grande pianista de Elis Regina, para começar, né? De outras cantoras, logicamente, ao longo da vida dele. E da carreira ainda ativa. Então, como segurar a levada durante os improvisos, né? Vamos falar primeiro então, no acompanhamento técnico. Atenção, o desenho está aqui. O baixo está fazendo a pulsação principal. 1, 2, 1 e 2, ok? De vez em quando nós encontramos no YouTube alguém que explica outras coisas, tipo o contrário disso, fazendo 1 e 2. Pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Porque essa é a rítmica, por exemplo, a rítmica, a tradução de uma rítmica do violão, etc., que é onde nós temos vários desenhos possíveis, e aqui nós temos a pulsação, que é o baixo, ok? Então aqui nós temos a pulsação constante. Posso fazer essa antecipação. Podemos fazer também desenhos de o dobro de duração. Podemos embelezar. Nós vamos embelezar, segundo o meu ponto de vista, segundo onde eu cheguei a explorar, é mais interessante e ocorre mais um acréscimo da rítmica, especialmente quando a bossa nova que vem do samba volta a se aproximar ao samba, né? Eis aqui esse sambinha feito de uma nota só. Então, quando a bossa nova se torna mais rápida, se torna já muito mais próximo às levadas do samba, né? Sendo que, na verdade, o que eu acabei de fazer é bem característico do samba, mais do que da bossa nova. Então a gente tem que maneirar um pouco, porque, como disse bem o João Donato uma vez, deu uma definição maravilhosa, logicamente estava brincando com isso, mas disse: a bossa nova é um samba de apartamento. Ou seja, a matriz é aquela, mas os músicos da bossa nova, além, logicamente, de enriquecê-la
de algumas coisas interessantes. A harmonia, antes de mais nada, melodias diferentes, com características bem diferentes do samba e com uma letra totalmente diferente. Além disso, a bossa nova determina toda a genética rítmica do samba, mas torna ela mais cool, mais elegante, ok? Então, nós hoje podemos estilizar como quisermos a bossa nova, mas sabendo que tem um ponto além do qual nós estamos realmente puxando a bossa nova para o samba, ok? Esse é o caso, por exemplo, da influência do jazz, uma música nascida pelo Carlos Lyra como forma de protesto, né? Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. É um samba, mas que entrou bonito, era um protesto, porque o samba, na verdade, estava sendo influenciado pelo jazz. De que samba estava se tratando, né? Se tratava justamente da bossa nova. E por ironia do destino, essa música que era um protesto, mesmo que de forma amigável, jocosa, se torna uma das bandeiras da bossa nova. Essa é uma coisa incrível. Pobre samba meu. Essa é samba, né? Se perderam. Ok? Então, assim, esse limite nós temos sempre que procurá-lo e para tentar também não descaracterizar a alma da bossa nova, né? Que se encontra não apenas... Inclusive essa harmonia... Não, tudo bem, não vamos analisar essa harmonia, mas agora... Nas bossas mais lentas, nós vamos deixar mais quadrado, por exemplo. Insensatez que você fez da coração, mas sem cuidado. Então, deixamos mais reto o acompanhamento, não vamos fazer. Não cabe. Já na próxima música, um pouco mais movimentada e que novamente pede a intervenção da nossa cantora. Olha eu de novo aqui. Nós vamos fazer justamente um acompanhamento um pouco diferente. E depois voltamos aqui a comentá-lo. Então, mais uma vez, microfone off. Ok. Professor, como manter a rítmica da bossa nova? Então, ok. A pergunta já tinha sido feita por fora desse ponto. O que fazer quando o cantor muda a tonalidade sem avisar? Acabamos de fazer. Nós vamos no improviso e nos cálculos matemáticos da harmonia. Tendo um baixista me acompanhando, quais os melhores voicings para a mão esquerda, tanto no acompanhamento quanto no improviso? Everton, pergunta maravilhosa. Você está no Terra da Música? Eu te convido a ver. Opa! Estava longe, né? Não estou acostumado, não estou acostumado. Everton, você é aluno do Terra da Música. Tem o módulo 4 de harmonia aplicada às teclas que fala de voicings one hand. Para mim, eu acredito ter colocado lá, acho que são muitos tópicos, acho que são uns 100 vídeos daquele curso, muitos dos estudos dos voicings, ok? Então, observa bem aqueles conteúdos, por favor. Ok, vamos cantar, depois a gente conversa. Alright. Pode? Pode. Eu vou fazer a introdução aqui. Peraí.
Vocês me perdoem a voz falhando de vez em quando, é porque o Turi me chama depois que eu já dei 6 horas de aula de italiano. Aliás, quem quiser fazer aula de italiano online, eu sou uma excelente professora. Beijos! Ok, tem uma coisa interessante. Eu chamo ela vem, aceita, porque não é nada exibida. Nada. Ah, que maldade! Nada exibida. Acho que está rachando esse microfone. Nada exibida. Chama para um palco, ela vai. Ok, então, obrigado, Nilzinha, muito obrigado. O que aconteceu nessa segunda música? É uma música um pouquinho mais alegre. Então eu conduzi ela de uma outra maneira, né? Inclusive fazendo uns pequenos arranjos, pequenos breaks, que no piano solo lembram justamente ou refazem, reconstituem, né, o que um arranjo de quando tem baixo, bateria, né, acabou de fazer, faria um baterista, né? Então a gente tem que pensar no piano ritmicamente, afinal esse é um instrumento rítmico, ok? Portanto, Elzilene, parabéns pela sua esposa, ótima. A voz da Aninhazinha transmite paz. Com um bom microfone, melhor ainda. Mircea, sabe, melhor ainda. Eu vejo entre 2 monitores, porque o Facebook me tira muito a lista das pessoas e eu vejo pelo aplicativo pelo qual estou transmitindo. Gosto de pensar nas diferenças quando piano solo, o acompanhamento, claro, Vera, muito, né? Se eu tivesse que fazer é outra história, né? E sendo mais movimentada também, eu preciso achar um jeito. Na verdade, se nós tivéssemos 3 mãos, seria lindo. 2 estariam fazendo todo o groove, a rítmica do mundo, coisas no baixo, e a terceira mão poderia solar. Seria um sonho para muitos de nós, inclusive eu. Então, nessa rítmica, nós temos um duo com a Nilzinha. Não está ensaiado porque recentemente não temos tocado, mas é claro que ela sabia onde entrar, né? Eu fiz essa introdução que eu fui lendo, né? Quando ela começou, eu comecei a ir mais devagar. Notas longas aqui. Observa. Magia, tristeza. Então tem umas notinhas a mais, não só aqui no acompanhamento, né? Que é bem uma levada de samba, na verdade. E na mão esquerda, uns que não são tipicamente da bossa nova lenta, né? Que o baterista faz, inclusive na bossa nova lenta, mas o baixista não vai fazer tanto assim. Isso na estética mais tradicional, mas é só acelerar um pouquinho ou querer uma estética um pouquinho diferente, porque o arranjador quer uma coisa diferente. Aí esses elementos brasileiros todos aparecem. Por falar em elementos brasileiros, o último disco do Tom é uma obra-prima. Hoje à tarde, enquanto eu estava organizando o Rada Maze para transmitir e discutirmos um pouquinho ele hoje, eu coloquei aquele disco, saudosamente fui ouvir um pouco. E lá tem um pouquinho de tudo, tem a bossa nova, tem o sambinha, tem um arranjo bem música nordestina, por exemplo, tem umas coisas mais eruditas, as duas, especialmente a composição número 1 para o Radamés, ok? Mas voltando, quando de propósito, chegamos na segunda parte, eu reproduzi o arranjo tradicional
como antes eu falei do César, comecei a fazer, a brincar um pouco de César. Então esse tipo de acompanhamento é muito diferente em relação ao acompanhamento da primeira música, mais pacata, mais tranquila, né? Eu, você, nós dois, ok? Qual é melhor, qual é pior? Nenhum é melhor nem pior. Porque depende, né? Depende da estética, depende da nossa interpretação. Poderia fazer justamente eu, você. Mais uma vez está aparecendo o César, muitas vezes aqui com suas influências, né? Agora, já quando a música é mais alegre, como nesse caso, aí nós vamos... Estou tocando muito rápido. Então dá para fazer umas brincadeiras no baixo também. Umas vozinhas internas, né? Sem exagero fica muito legal. E saber os voicings mais apropriados da Bossa Nova. Não tenho aqui um livro da Bossa Nova, já mostrei várias vezes. No livro da Bossa, de Bossa Nova, o Piano Bossa Nova, disponível na freenote.com.br, eu falo muito dos voicings da Bossa e falo também de várias levadas, etc. Então, acredito que seja para quem deseja realmente desenvolver um pouco essa questão da linguagem da Bossa, seja do ponto de vista rítmico, porque lá tem várias coisas, vários padrões rítmicos, dos mais simples aos mais sofisticados, tem a questão da harmonia, tem muitos exercícios para nós fazermos, para justamente encontrarmos o encaixe das mãos, ok? Tudo interessante que durante o acompanhamento a nota mais aguda esteja próxima da melodia da música para ajudar o cantor e a cantora. O André, querido aluno, nós gravamos juntos, inclusive, está no meu YouTube umas coisinhas, uma brincadeira que a gente fez, um bar em samba, muito, muito divertido. O André fala uma coisa aqui sensacional, inclusive eu fiz com a Neuzinha. Às vezes eu acompanhei ela no canto. Vou pegar uma música. A gente chega depois. Esta oitava acima, mas a gente tem como guiar a cantora. Na verdade, essa é a arte do acompanhamento, ok? Para acompanharmos, nós temos que deixar o solista, que seja cantor ou instrumentista, saxofonista, flautista, não importa. Nós, pianistas, temos alguns deveres, né? Nós precisamos ser claros, porque estamos conduzindo. Afinal, essa nossa é a orquestra, né? É a orquestra que está conduzindo o solista. Portanto, a gente tem que deixar as entradas. Eu fiz para ela.
teve uma coisa, ela olhou para mim, ela não tinha câmera, né? Vocês não estavam vendo ela, mas ela fez a introdução no final, cantando. E eu falei, ela vai ficar na dúvida se parou ou vai fazer mais uma vez. Então o que eu fiz? E olhei para ela, porque o maestro faz o quê? Olha os instrumentistas, ok? Então nos cabe olhar. A gente não deve deixar nada ao acaso, tipo, achava que você tivesse imaginado. Isso não funciona assim, tá? Isso funciona até a nível instrumental, quando estamos tocando com os outros, os nossos olhares estão se comunicando, né? Ok, agora você... Isso é muito importante. E na hora de acompanhar, fundamental. Entra isso na pergunta inicial, como acompanhar? Sem dúvida, ok? Melodia. Nós podemos acompanhar mais ou menos. A ideia é deixar alguns pontos, pequenas deixas para o solista. Por quê? Se nós fazemos o tempo inteiro, André, isso junto com o solista, a gente acaba pisando em cima da horta do solista, tirando ao solista também a possibilidade de interpretar, né? De ir para trás, de ir para frente, de poder swingar, né? Porque a gente está lá fazendo a melodia. Porém, dar essas deixas, tipo, especialmente quando tem salto grande, né? E você não tem ensaiado, não sabe se a pessoa precisa. Então é bom dar uma dicasinha, tá? Quando acontece, o cantor errou, o acompanhamento tem que passar a mão na consciência, dizer, eu fiz tudo o possível para deixar clara a entrada, ok? Me vem à mente uma piada de música, né? Tinha a jam session. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem que passa. E aí tinha a cantora convidada, cantou a música, depois o saxofonista começou a solar, a guitarra começou a solar, o piano começou a solar, o clima começou a esquentar. E a cantora olhava para o pianista. E justamente porque o pianista ia deixar a dica, né, para a cantora. Então estava na hora, o coro terminou e o pianista fala assim: volta, volta, volta no A. E a cantora: porque estou tão sozinho. Não foi uma boa deixa, né? Se ele tivesse terminado, porque aquele era o B da música, não era o A da música. Então a cantora errou totalmente a entrada. Por quê? Porque o pianista não deixou claro isso para ela. Se no final do solo o pianista tivesse feito, mesmo que hesitando um segundo, a cantora ia entrar atrasada, porque nós não precisamos solfejar o que está escrito. O que está escrito é um guia, né? Posso fazer? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Na verdade, é só a gente se ligar no que o João Gilberto faz. João Gilberto está sempre cantando defasado em relação à harmonia, que ele propositalmente deixa bastante fixa, porque aí está a estética dele, né? Ele fica atrasando, de repente pula para frente, e aquela batida do violão muito constante cria a grande, maravilhosa estética desse grande músico da Bossa Nova, né? Aliás, hoje acabamos de nos referir à primeira música que foi gravada no primeiro disco, Canção do Amor Demais. Se não estou falando besteira, acho que não, acho que está certo. E uma música que tornou o João Gilberto, onde a batida da Bossa Nova nasceu, ok? Então, João Gilberto, ele faz, não necessariamente nessa música, mas é interessante ver, ele usa esse padrão rítmico. Por exemplo, em Chega a Saudade. Super quadrado, depois acentua aqui, faz uma antecipação. Não sou cantor e eu não consigo cantar, especialmente se estou tocando junto, é muita informação para o meu cérebro.
essa é outra coisa que se treina, porque se treinamos aqui, imagina nesse encaixe, né? Então, voltando, como acompanhar, deixando claro para todos o que nós estamos fazendo. Como segurar a rítmica durante os improvisos, fazendo os exercícios do livro de Bossa Nova. Brincadeira, mas é muito interessante. E no Terra da Música, lancei agora, no final de fevereiro, comecei de março, acho, um curso chamado O Anão da Música Popular. O Anão é um livro famoso de exercícios de técnica pianística. Os pianistas populares, né? Dentro da música popular, a gente subestima a técnica. A técnica é uma, porque a técnica é como tocar esse bendito instrumento. Então, a não ser que a gente tenha uma mão diferente dos que estão tocando Bach, nossa mão é igual, é claro que tocar Bach, tocar Chopin pode querer, né? Requerer estudos diferentes, porque tem problemáticas diferentes, tocar Liszt também. Então, o staccato, o tenuto do Bach não tem nada a ver com o romantismo, por exemplo, por aí vai. Mas a mão é igual, o instrumento é igual, então pianistas populares precisam desenvolver o domínio desse instrumento da mesma maneira, né? Então, no curso de harmonia, de Wanon aplicado, o Wanon do piano popular, nós fazemos pegamos o Wanon, usamos alguns exercícios do Wanon para fazer estudos de tonalidade, fazer rítmicas diferentes. Imaginamos, por exemplo, pegar... Acho que é o Não 5, né? Então eu posso acompanhar fechadinho, posso abrir para ir num baixo, ok? De forma geral, outra coisa que pertence a essa discussão de o meu grande desafio tour e acompanhar-me enquanto canto, vou conseguir, Bianca, tu estás conseguindo, está tocando lindamente, Bianca, lindamente, eu conheço ela, ela está evoluindo lindamente, eu toco com violão também. Onde consegue o livro de Anon Popular, Fabiola? Não tem livro, por enquanto é curso online no Terra da Música, terradamusica.com.br. Deixa eu ver se eu consigo mandar isso. Ok, observa. Esse é um print screen do Terra da Música. O segundo, essa imagem, está escrito o Anon do Piano Popular. Ele, olha, sugiro muito esse curso, tá? Junto ao primeiro que vocês estão vendo, Técnica Pianística. Quem já tem desenvolvido, e onde também trabalhamos, estudamos como tocar o Anon, por aí vai. Ok, uma coisa muito importante que eu acho o seguinte, como nós podemos acelerar a nossa aprendizagem? Não fazendo besteiras. Não basta pegar o livro do Anon para estudar sozinho. A melhor dica que eu posso dar é procure um professor que possa lhe guiar, ou procure alguém que já passou por ele e que tenha tido bons resultados. Por que eu digo isso? Imagina pegar um livro de educação física e ir para a academia sozinho. O que vai acontecer? Sem instrução, sem indicação, sem acompanhamento. Estamos muito arriscados a gente se machucar, né? Porque não sabemos. Na melhor das hipóteses, não nos machucamos, mas não evoluímos. Por quê? Não tendo um acompanhamento, não tem alguém que te diz, olha, primeiro você vai fortalecer isso, depois você vai fazer aquilo. No instrumento, é daí a pior. Por quê? Porque se você não souber como mexer os dedos, como articulá-los, tu não vai fazer nada. Não é apenas ler aquelas notas. Não quer? Diga-se de passagem, ok? Então, Fabiola, no Terra da Música, você vai encontrar isso. 1 hora, tô ameaçado já. Vão desligar minha fala aqui. Olha, antes de fechar, porém, eu quero falar de uma coisa. Eu tenho recebido alguns pedidos já para a participação do curso ao vivo, como nós estamos fazendo mais com todos vocês também, com instrumentos em
irmãos, de harmonização e reharmonização aberto, e prometi também a Eusilene, que eu vi aqui, que me cobra sempre, faz uma semana que ela me cobra. Nós temos um curso de didática do piano popular, Eusilene, sim, mas esse curso, que também vai ser um curso ao vivo, mesmo que online, é reservado para professores de piano popular, especialmente para professores que tenham uma formação erudita, ok? Uma formação que saibam, que dominem o instrumento e dominem a leitura, mas que por outro lado não dominam as coisas que são características do piano popular, ok? Bom, conversa feita, instruções dadas. Amanhã eu prometi antecipar qual será o assunto, e o assunto será a reharmonização, ok? Dentro das músicas do Jobim. Faremos um trabalho, acredito eu, bastante interessante. Amanhã, o último encontro dedicado ao Tom Jobim, essa semana que vai se encerrar amanhã, numa belíssima sexta-feira. Eu desejo para todos uma ótima tarde. Muito obrigado por me acompanharem. Uma ótima noite e até amanhã.